Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Hoje é dia de homenagear uma das cidades que recebem o sinal da Rádio Senado. De qual cidade estamos falando? Aracaju, a capital de Sergipe, está completando hoje 170 anos de fundação. A cidade recebe desde julho de 2019 o sinal da Rádio Senado, na frequência de 103,9 MHz. Aracaju foi oficialmente declarada capital da então Capitania de Sergipe em 17 de março de 1855. Até então, São Cristóvão era a capital. A localização da cidade no interior dificultava a navegação, já que os barcos tinham que acessar um emaranhado de rios e canais para chegar lá. A solução foi transferir a capital para a beira do mar. E a área escolhida foi perto da foz do rio Sergipe. O engenheiro Sebastião Basílio Pirro foi convidado a planejar a nova cidade. Ele bolou um sistema de ruas dispostas geometricamente como um tabuleiro de xadrez, tendo como base o rio Sergipe. O IBGE estima que a capital sergipana tinha 629 mil habitantes em 2024. Já a Grande Aracaju, que inclui Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, tinha quase 976 mil pessoas. Aracaju é considerada uma das cidades com melhor qualidade de vida do Nordeste. Tem uma boa rede de ciclovias e está entre as cidades com o menor custo de vida do país. Ah, e você sabe por que a capital sergipana recebeu o nome de Aracaju? A palavra vem do tupi, língua falada pelos indígenas que habitaram a região por volta do ano 1000. O termo tupi-aracaiu, que significa cajueiro das araras, é apontado pelos especialistas como a origem do nome da cidade. Qual é a explicação? É que a região onde hoje está a Avenida Ivo do Prado, no centro, tinha muito tempo atrás vários cajueiros, onde araras e papagaios pousavam para comer e descansar. No meio da esperança, alegria de uma criança, nesta data querida cantamos. Portanto, nossos parabéns a todos os aracajuanos pelos 170 anos da capital de Sergipe. Aproveite e o feriado emendado com o fim de semana para curtir a cidade, a começar pelas belíssimas praias e, claro, escutando a programação da Rádio Senado. É isso, esse é o hino de Aracaju. Então, Aracaju completando 170 anos. Isaura, palmas aqui para Aracaju. E coisa boa, hein, Raquel? Feriado emendado com final de semana. Oh, que beleza, dá pra descansar um dia a mais aí, bem legal, bom mesmo. Parabéns, pessoal aí de Aracaju, e muita gente aqui no Zap já falando de Aracaju, né, Adriano? Desde o comecinho do programa. É verdade. E a minha filha Mariana sempre reclama que por que Brasília foi inaugurada em 21 de abril? Porque 21 de abril já é feriado de qualquer jeito. Pois é, gente. Dia de Tiradentes, né? Podia ser um outro dia porque haveria a possibilidade de cair num final de semana. Inclusive esse ano, né, vai ser num final de semana, depois do final de semana, mas vai ser feriado para todo mundo. Pois é. Podia ser 22 de abril. Podia, né? Porque... já juntava logo mais um diazinho. Exato. Mas tá bom, tá valendo. Então o fato é que Aracaju está fazendo 170 anos. Parabéns, Aracaju, cidade que desde julho de 2019 acompanha a programação da Rádio Senado em 103,9 MHz.
Eu não conheço Aracaju, Raquel, e você conhece? Conheço, já fui lá e é uma cidade realmente deliciosa, tranquila. Nossa, as praias são lindas, muito bom. Coloca na sua lista aí, Adriano. Com certeza, vou botar na minha lista aqui e tenho realmente muita vontade de conhecer Aracaju. Já fui a Maceió, que é perto de Aracaju, mas eu tenho que ir realmente a Aracaju. Tô devendo essa visita a Aracaju. Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Croácia. Smiljaniću, Smiljaniću, po, 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 Smiljaniću. A gravata é um acessório que muitos consideram indispensável para a elegância masculina. O que muita gente não sabe é que ela foi levada para a França no século XVII pelos soldados croatas recrutados pelo rei Luís XIII. Assim, a palavra cravate, gravata em francês, seria uma corruptela do termo croate, que na mesma língua significa croata. Da França, o acessório se espalhou pelo mundo. Considerada um dos mais belos destinos turísticos, a Croácia atrai os visitantes com os seus parques nacionais e ilhas mágicas, além da cultura e do folclore, a gastronomia diversificada, cidades medievais e monumentos do passado. Separada da Itália pelo Mar Adriático, a Croácia sofreu na antiguidade a influência de diversos povos, entre eles os etruscos e os gregos, até Roma se apoderar do território a partir do século II antes de os navios até os pontos mais distantes do Mediterrâneo. Um aspecto diferencial dos croatas ao longo da história foi sua opção pela fé católica em vez do cristianismo ortodoxo ou do islamismo. Hoje, o catolicismo é professado por quase 80% da população. Mas voltemos ao século XIX. Após uma breve presença da França napoleônica, consolidou-se o domínio do Império Austro-Húngaro, que deu certa autonomia para os croatas, inclusive permitindo que funcionasse um parlamento com poderes limitados. Cresciam as aspirações de independência e, em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Sabor, ou Parlamento da Croácia, aprovou a separação do Império Austro-Húngaro e a entrada em um novo país, o recém-criado Reino dos Eslovenos, Croatas e Sérvios, que em 1929 passou a se chamar Iugoslávia. Mas era um Estado unitário, não satisfazendo as aspirações de autonomia dos croatas. Na Segunda Guerra Mundial, o Reino da Iugoslávia foi invadido pela Alemanha e seus aliados, sendo proclamado um Estado ultranacionalista croata ligado aos nazistas, dirigido por Ante Pavelić. Outro croata, o comunista Josip Broz Tito, encabeçou a resistência aos invasores, tornando-se, após a guerra, líder da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Na Iugoslávia comunista, havia um parlamento federal e parlamentos de cada uma das 6 partes integrantes do país, inclusive a República Socialista da Croácia. O único partido permitido era a Liga dos Comunistas. Com a morte do presidente Tito em 1980 e depois o fim do comunismo na Europa, a Iugoslávia entrou numa crise econômica e social. As demandas nacionalistas aumentaram e tudo culminou
com a desintegração da Federação Iugoslava. O processo não foi pacífico. Na Croácia, a Guerra de Independência provocou 14 mil mortes na luta contra o Exército Federal Iugoslavo e grupos nacionalistas sérvios. Em 1991, os croatas se declararam independentes, o que foi reconhecido internacionalmente no ano seguinte. O poder executivo na Croácia é formado pelo presidente da República e o primeiro-ministro. Este último representa o partido ou grupo de partidos que tem a maioria do parlamento. O parlamento unicameral croata, o Sabor, é formado por 151 membros eleitos pelo voto direto e secreto a cada 4 anos. Tendo entrado na União Europeia em 2013, a Croácia está em paz com todos os seus vizinhos e recebe anualmente um número de visitantes várias vezes superior à sua população de quase 4 milhões de habitantes. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Produção musical Felipe Cafino. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. Descobertas relativamente recentes de pesquisas arqueológicas realizadas na Amazônia revelam que a maravilhosa floresta tropical, na verdade, tem essa configuração, em grande parte, em função da sua ocupação pelo homem. É justamente o que a série Amazônia, Arqueologia da Floresta, dirigida por Tatiana Toffoli, mostra. Ela mostra para a gente como a Amazônia foi transformada pelos povos indígenas ao longo de pelo menos 6.000 anos. A gente conversa agora com Tatiana Toffoli, diretora da série de TV Amazônia, Arqueologia da Floresta. Tatiana, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse trabalho, não é? Essa parceria também sua com o arqueólogo Eduardo Góes Neves, que coordena essa pesquisa e que levou à realização dessa série de TV. Então, essa parceria surgiu porque o Eduardo é casado com a minha irmã gêmea. Então, quando eles começaram o relacionamento deles há anos atrás, muitos anos, 20 e poucos anos, ele conversava, contava as coisas para nós e a gente pensava, vamos fazer um documentário. Faz 15 anos que a gente escreveu pela primeira vez o projeto e levou muito tempo até que a gente conseguisse elaborar, ele entendeu o que era o projeto e conseguir a parceria maravilhosa do Sesc TV para realizá-lo também, né? Porque eu acho que a cultura e a ciência ficaram muito tempo distantes, né? E quando você fala, vou fazer um filme sobre arqueologia, as pessoas logo imaginam que vai ser super científico, cansativo, vai ser chato. E ainda fazer um trabalho sobre a arqueologia da Amazônia, então as pessoas perguntam o que tem lá, né? Uhum. Então agora a gente sabe o que tem lá, né? Assim, tem uma floresta que foi manejada, de certa forma cultivada pelos povos antigos que viveram lá. E essa segunda temporada da série, a gente vai para o Sítio Teotônio, que é o lugar que tem a Terra Preta mais antiga já datada, com 5.500 anos. Explica para a gente o que é a Terra Preta. Então, a Terra Preta também é chamada pelos povos indígenas de Terra de Maloca, que ela é uma terra da compostagem, né? É uma terra que é fruto do manejo humano. Só que ela não é só o resto da comida, né? Também tem restos de cacos cerâmicos e isso faz com que a terra fique com uma outra composição. Então, os povos, eles tinham o lugar de descarte, né? E o lugar de descarte ficava fértil com o tempo. Existe até essa discussão entre os arqueólogos se eles faziam essa terra preta para o cultivo. O Eduardo, por exemplo, acredita que não, que a terra preta era realmente um lugar de descarte, que depois pode ter sido usada como cultivo, mas que não havia esse pensamento, não, vamos fazer uma terra muito fértil. Não, a terra era produto da ocupação deles, né? De diversos povos. E a terra preta também, ela tem várias cores, na verdade, ela não é um único tipo de terra preta, porque a terra preta depende também do material de base, né? O que estava ali naquele lugar antes da ocupação? Que tipo de terra era aquela? Então, a terra preta, no Médio Solimões, a terra preta ali onde nós estávamos, do lado do Rio Madeira, ou uma terra preta no Xingu, ela vai ser diferente.
ela vai ter uma composição diferente, uma cor diferente. Mas ela é sempre resultado da ação humana ao longo dos milhares de anos. E essa terra preta, ela de certa forma, ela conta pra gente que ali as populações se fixaram por um longo período. Essas escavações que foram sendo feitas, né, pela equipe do Eduardo Góes Neves, elas revelam para a gente que existiu uma ocupação ali na floresta, nesses sítios arqueológicos. No caso da primeira temporada é no sítio Monte Castelo, né, que nos revela que o homem estava presente e está ainda ali há muitos anos, não é isso? Exatamente. No sítio Teutônio são 9.000 anos de ocupação. Então você tem no início uma ocupação que ela é registrada pelas plantas, pelo uso das plantas e também por pedaços de material lítico, né? E aí depois você começa a ver, há mais ou menos 6.000 anos, ali naquele lugar, no sítio Teutônio, o cultivo de plantas exóticas, como feijão, abóbora, que eram levadas para lá. Então havia uma circulação dessas sementes. E eles manejavam também a castanha, o ariá, que é uma batatinha, o piquiá e a goiaba ali também. Então é muito interessante como com o avanço das pesquisas arqueológicas tem mais formação, tem mais universidades, né, mais faculdades de arqueologia. Então você tem mais arqueólogos trabalhando, você tem apoio a essas pesquisas, através, por exemplo, esse projeto é apoiado pela FAPESP. Essas instituições como FAPESP, que patrocinam a pesquisa, elas são super importantes para que a gente possa ter o resultado, né, para que a gente possa saber o que aconteceu, como é que foi a ocupação da Amazônia. E é muito importante a gente saber isso, porque a gente está num momento de virada, né? Pode ser que a Amazônia deixe de ser como ela é, né? Porque o arco do desmatamento vai avançando, né? A floresta, mesmo em lugares que ela é densa, ela começa a perder a densidade e a gente vê o que está acontecendo. Nós nunca imaginamos que os rios da Amazônia pudessem secar da maneira que secaram. Então, a importância da arqueologia é para que a gente possa entender como é que a floresta se formou e ver a riqueza da região, a sabedoria dos povos da região, que estão lá agora, que são herdeiros do conhecimento, da sabedoria desses povos antigos, e possa dar uma chance para a floresta, né? A pesquisa do Eduardo Góes Neves, inclusive, se chama Povos Indígenas e Meio Ambiente na Amazônia Antiga, né? Essa que tem o financiamento da FAPESP. E a série mostra o tempo todo que a participação dos povos indígenas é fundamental nesse trabalho, né? Exatamente. Ali não seria o que é sem a participação dos povos indígenas. Eles modificavam a floresta ao redor deles, eles faziam caminhos, né? Às vezes alguns eram mais nômades, desciam e subiam o rio. E quando a gente pensa na Amazônia, no momento atual, que a gente tem previsões de mais usinas hidrelétricas na Amazônia, num lugar onde se diz que não tem ninguém, na floresta não tem lugar que não tem ninguém. E a gente precisa entender isso. Existem os povos que são contactados, existem os povos que não são contactados, que são os indígenas isolados, que optaram pelo isolamento. Então a série, ela faz esse percurso. Ela começa mostrando a Terra Preta mais antiga, que é no sítio Teutônio. Ela passa pela história desses caminhos que se abriram através da ferrovia Madeira-Mamoré, depois através da Transamazônica, que cortou o território do povo Tenharim, né, a aldeia Tenharim-Marmelas, onde nós estivemos lá, conversamos com eles. Eles nos mostraram o milho antigo deles, que eles guardam a semente, que é o milho que é passado de geração para geração, um milho que eles plantam na Terra Preta. Então eles sabem da Terra Preta. A Terra Preta é uma sabedoria antiga. E depois nós vamos conversar com Daniel Canguçu, que é um indigenista que trabalha na FUNAI. Ele mora em Lábrea, que é o final da Transamazônica, e ele trabalha marcando o território de onde estão os Rimerimã, que é um povo isolado que ocupa aquele território do sul do Amazonas. Então, através dos vestígios dos isolados, eles conseguem entender quantas pessoas estavam ali acampando, o que eles comeram, quando eles saíram dali, para onde eles estão indo. E com essas informações, a FUNAI consegue melhorar o monitoramento e a proteção da área. Sabe? Com essas informações dessas expedições que são para monitoramento dos indígenas isolados, né, que o Daniel Canguçu organiza e faz parte, a FUNAI consegue dados para proteger o território. Onde eles estão agora? Estão vindo mais para cá, estão indo mais para lá. Então, o Daniel Canguçu, ele compara o trabalho dele ao trabalho do arqueólogo, porque também trabalha com vestígios. Só que são os vestígios que os povos deixam na floresta. Então é muito interessante essa segunda temporada, porque ela faz esse percurso grande, né, e esse mergulho realmente na Amazônia.
Tatiana, uma coisa que chamou minha atenção quando eu vi a primeira temporada é que essa arqueologia na floresta amazônica, ela é muito diferente daquele conceito tradicional que a gente tem da arqueologia, né, das pirâmides, desses vestígios de grandes civilizações, porque na Amazônia os vestígios estão todos enterrados, né? Sim, os vestígios, eles ou estão enterrados, ou eles são valas ou montículos, né? Por exemplo, quando a gente tem os geoglifos, a gente tem uma área grande com uma vala, né? E elas são geométricas, né? Ou são redondas, ou são quadradas, e são grandes. Um dos geoglifos, que são essas marcas na terra, ele pode caber um estádio do Maracanã dentro. Então não é um lugar pequeno. Então tudo é assim, a palha, né, que eles usam na construção, as árvores, elas acabam virando terra, virando uns vestígios ali. E aí eles escavam, fazem esses buracos, né, essas escavações, uns quadrados, né, e vão escavando com muita precisão. É um trabalho muitíssimo meticuloso. O tempo inteiro eles tomam as medidas para saber onde é que eles estão, o que eles encontram ali, porque cada vez que você aprofunda o seu olhar para aquela parede lá de terra preta, ou não terra preta, você vai encontrando vestígios de populações diferentes, né? Tá certo. Eu conversei com Tatiana Toffoli, diretora da série Amazônia, Arqueologia da Floresta, uma coprodução do Sesc TV, que mostra o trabalho do arqueólogo Eduardo Góes Neves, coordenador do projeto Povos Indígenas e Meio Ambiente na Amazônia Antiga, uma pesquisa financiada pela FAPESP. A série, em 2 temporadas, pode ser vista no site do Sesc TV. Basta acessar sesctv.org.br. Eu quero agradecer muito a oportunidade de conversar com você, César, e com toda a audiência, né? Porque é muito importante esses espaços de divulgação para que a gente possa reverberar o conteúdo da série, conversar e que essa série chegue a uma população maior. Eu convido a todos para assistir, porque é uma série que aprofunda mesmo, né? E você se sente um pouco na Amazônia, né? Por exemplo, Monte Castelo não tem outro jeito de ir a não ser através da série, né? Então, uma oportunidade de conhecer uma Amazônia que a gente não conhece. Muito obrigado, então, Tatiana. E eu volto agora com vocês, aí no programa Conexão. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Raquel Teixeira, é sempre assim. É só o Flamengo conquistar um título no domingo que muita gente tira a camisa rubro-negra da gaveta para usá-la na segunda-feira. E hoje não é diferente, não. Prepare-se para ver várias delas na rua, na escola e no trabalho. Afinal, o Flamengo conquistou ontem o título de número 39 de campeão carioca, ao empatar 100 gols com o Fluminense. Então vamos lá. A pedido do Pedro Pincer, vamos cumprir logo a nossa obrigação e tocar o hino do Flamengo. Bom dia, Pedro Pincer. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Tudo bem. Joia, bom dia, então, Pedro. Seguindo aí o seu pedido, tá indo do Flamengo. Obrigado. Isso, deve ter sido o Pedro Pincer do Multiverso que pediu. Esse aqui jamais, mas tudo bem. A gente já imaginava, né, esse resultado e o Flamengo acabou confirmando o seu favoritismo e gravou aí esse 39º título estadual, né? Ele já estava mais ou menos desenhado, esperado. Isso. É isso. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais de campeões estaduais, porque neste final de semana, né, houve aí a primeira lista de campeões estaduais de 2025, ou seja, estamos ainda em meados de março e já tem campeão estadual, ou seja, os campeonatos estaduais cada vez mais, digamos assim, achatados no calendário do futebol e tem que brasileiro. Diminuir mais até. Porque até para prestigiar, né, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outras competições. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, viu, Pedro, sobre os campeonatos estaduais, porque março
é o mês da mulher. E aqui no Senado, Raquel, várias propostas que asseguram direitos para as mulheres estão sendo votadas nas comissões e no plenário. E a presidente da Comissão de Esporte, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que a celebração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, é uma oportunidade de reflexão sobre as conquistas e os desafios das mulheres em diversas áreas, como o esporte. Citando o exemplo inspirador de mulheres que se destacaram nas mais diversas modalidades, como Maria Lenk na natação, Maria Esther Bueno no tênis, Marta no futebol, Hortência no basquete, Rebeca Andrade na ginástica, Isabel Salgado no vôlei, Leila Barros, ela mesma uma ex-atleta, pediu igualdade de gênero no esporte, a começar pelos cargos de direção em federações e confederações. Sabemos que a luta pela equidade de gênero no esporte ainda está longe de ser vencida. A participação das mulheres em cargos de decisão e gestão do setor esportivo continua desproporcionalmente baixa. Federações e confederações esportivas, essas precisam refletir a diversidade do nosso país, garantindo que as mulheres tenham voz ativa e poder real de decisão. Não se trata apenas de representatividade, mas de justiça e eficiência na gestão esportiva. Tá aí a opinião da Leila Barros, presidente da Comissão de Esporte. Vou começar com a Raquel. Pois é, Raquel, a Leila aqui tocou num ponto interessante, né? Que é importante a equidade aí de gênero, né? Que é a direção de cargos esportivos no esporte. Capacidade a gente sabe que as mulheres têm, né? Não tem muita oportunidade para ocupar esses cargos aí. Eu acho que se tivesse mais equidade, a gente poderia ver o quanto as mulheres podem ajudar aí nesses cargos de direção e ajudar a melhorar os esportes, a administração dos esportes, né? Eu acho que tem tudo a ver, realmente, a Leila está certíssima. E Pedro Pince, corrija-me se eu estiver errado, até também na direção dos clubes, né? Eu acho que é o único clube que tem uma mulher na direção é o Palmeiras, com a Leila Pereira, não é isso? Exato, é o que, enquanto eu vi a matéria, eu estava pensando aqui em mulheres em altos cargos de gestão. Me vieram duas apenas, a Leila Pereira, que já está no Palmeiras aí há um tempão e ganhando títulos e já tem um nome já sedimentado, né, entre os grandes dirigentes do Brasil, e a Yane Marques, que hoje que é medalhista olímpica do cross country, né, não sei se era marcha atlética, não é marcha atlética, acho que era cross country que ela ganhou, a Yane Marques, que é a pernambucana de Afogados da Engazeira. Ela é a vice-presidente atual do Comitê Olímpico Brasileiro. Fora essas duas, eu não me vem nenhuma, né, nesse momento para citar. Então, realmente, são muito poucas que estão em cargos de alta gestão e realmente, como a Raquel falou aí, capacidade não falta. De repente, o que falta mesmo é uma oportunidade, porque se o esporte é um lugar fechado, que cada vez, como é que eu vou dizer assim, é muito fechado, né, assim, para homens, especialmente em cargos de alta direção. Então essas duas aí, como é que eu vou dizer, elas estão mudando o contexto, eu acho, tanto a Leila quanto a Yane Marques. Eu acho interessante, Raquel, que o que o Pedro falou é bem interessante, né? Eu acho muito, assim, legal que a Leila Pereira, ela não fica com aquela de ficar em cima do muro, não. Ela tem opiniões bem estabelecidas, fortes, bem claras, né? E tem feito aí a diferença em muitos debates no futebol. Pois é, e trabalha mostrando que realmente a equidade pode trazer aí uma pessoa que vai dar um trabalho bom para o time, vai fortalecer o time e ela não fica nessa de mulherzinha, né? De feminismo, não. Ela tá fazendo o trabalho dela, exatamente. Tá fazendo o trabalho dela como um homem faria também. Então, isso é que é equidade, né? Você fazer o trabalho independente se você é homem ou mulher, mas tem que ter oportunidade. É isso. Então, a senadora Leila Barros tocou nesse ponto aí, né? Bem interessante, sobre a equidade nos cargos esportivos, cargos de direção, não apenas nas federações, confederações, mas a gente pode aqui também citar a questão dos clubes de futebol, já que o futebol feminino está crescendo, inclusive aí teve Supercopa, né, no final de semana, e por que não pensar no médio prazo de uma mulher presidindo, Pedro Pince, a CBF?
Pedir demais, já pensou, hein? Eu acho que é pedir demais, né? A gente discutiu aqui semana passada que você evaporou, Adriano. Você evaporou na sexta-feira. Justamente a desistência do Ronaldo, né? Para CBF. Então, se nem o Ronaldo, que é um grande nome, conseguiu um suporte, um apoio para sequer concorrer a CBF, que inclusive vai ser, cuja eleição vai ser agora na semana que vem, imagine uma mulher, né, que não é uma coisa que está arraigada no mundo do futebol. Imagina uma mulher presidente da CBF. Não vejo isso acontecer a médio prazo, não. Seria muito interessante, imagina. Não consigo ver isso, não. Vamos aí ver os próximos passos aí dessa questão envolvendo cargos de direção, mas realmente concordo aí com o Pedro Pincer, para a CBF no médio prazo, inclusive, está difícil. Vamos agora falar dos campeões estaduais. Já falamos aqui do Flamengo, né, campeão carioca. Você, Raquel, como boa vascaína, pensava que o final do carioca teria alguma conclusão diferente? Não, zero surpresas. Todo mundo já sabia que, menos você, né, Adriano, que o Flamengo ia ser campeão. A gente fala e tal, né, mas realmente estava difícil a conclusão. Agora, uma coisa aqui que eu quero falar. Eu vou falar. Eu falei, não falo, vou falar. O nome do campeonato carioca, da taça, é Taça Zico. Obrigado, eu pensei isso também. Vai. Imagina entregar a Taça Zico para um time que não fosse o Flamengo. E eu soube disso ontem, eu não sabia disso anteriormente. Eu soube dessa notícia ontem. Quando eu soube, eu falei, pronto, tá encomendado, vai ser isso mesmo. Tá tudo armado, então. Tá tudo no jeito já. Seria muito estranho realmente o Zico entregar a taça pro Fluminense. Seria aquela torta de climão legal ali na entrega do campeonato. Mas quando eu soube disso, eu também me deu uma revoltinha, Adriano. Vou te mentir, não. Pois é, então vamos botar agora ano que vem aí a Taça Rivelino. Aí bota Taça Roberto Dinamite. A taça Carlinhos Itaberá, o que você acha, André? Pronto, aí, ó, já pensou. Um ícone da história tricolor, Carlinhos Itaberá, amado lateral direito. Aí já está o título encomendado. Isso, Taça então. Garrincha, Taça Newton Santos, aí já pensou, aí seria interessante isso aí. Mas agora, claro, independente disso, assim, a gente viu que em termos de arbitragem, vamos ser sinceros aqui, ontem o Flamengo teve 2 gols anulados pelo VAR no final do jogo, então o título foi merecido, o Flamengo sobrou em campo, parabéns ao Mengão. E o Fluminense não fez, não feriu, né? Não machucou o Flamengo ontem. Não, foi cauteloso, né? Como sempre, precisando do resultado, aí fica realmente difícil. Pois é. Bem, mas também tivemos outros campeões estaduais, parabéns aqui ao Atlético Mineiro, ex-campeão de Minas, mesmo com a derrota, estava sobrando, né, na final, já podia perder até por 3 gols, se eu não me engano, que estava com o título. Foi 4-0 a ida. Exato, então Atlético campeão, parabéns aí para a torcida do Atlético. CRB, parabéns aqui para o Cristóvão, campeão. Você sabe o contexto desse jogo? Você sabe o contexto desse jogo? Diga. O Asa de Arapiraca estava ganhando o jogo, ia ser campeão, aí o CRB fez um gol, o juiz deu o gol, foi pro VAR, confirmou, depois desconfirmou, e aí o que aconteceu? O jogo ficou parado um tempão, e o CRB acabou fazendo um gol aos 90 mais 17. No 17º minuto de acréscimo, o CRB acabou virando o jogo e foi tetracampeão alagoano. Foi uma confusão lá. Por isso que o nosso ouvinte, o Cristóvão, mandou mensagem aqui falando que estava feliz que o CRB era campeão, mas que estava revoltado aí com a situação. Então essa foi a situação, ele estava meio bravo. Pronto, então tá aí. E mais um campeão tivemos no final de semana, Internacional empatou com o Grêmio no Beira-Rio, resultado suficiente para tirar a possibilidade do octacampeonato do grande rival, né, Pedro? Exatamente. O Grêmio teve essa chance de igualar o Internacional da década de 70, que foi campeão o gaúcho 8 vezes seguidas, mas acabou não conseguindo. O jogo que o Inter ganhou o jogo de ida 2-0 na arena do Grêmio e acabou confirmando o título no Beira-Rio e acabou afastando a possibilidade do rival igualar essa marca realmente significativa de 8 campeonatos seguidos. É verdade. Então, parabéns aí pro Flamengo, já tocamos no do Mengão, Atlético Mineiro, Inter e CRB. Palmas aqui, Isaura, pros campeões estaduais
até o momento. E falando em título, Adriano, há que se citar também que o Flamengo foi bicampeão da Libertadores Sub-20 ontem, né? Verdade. Ganhando do Palmeiras nos pênaltis lá no Paraguai, né? Você não vai querer que de novo toque ainda do Flamengo, né, Pedro Pinto? Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que o registro precisa ser feito, né? A notícia tem prioridade, embora não seja o que a gente quer noticiar, mas a gente tem que falar sobre isso. É verdade, tá certo. Então, palmas aqui pro Mengão Sub-20, campeão da Liberta. Pessoal que torce pro Flamengo chegou esse ano, né, pessoal? Já chegou. Não chega, tem, né? chega, tá bom. Já ganhou a Supercopa também em cima do Botafogo, tá bom demais pro Flamengo. Agora, tem campeonato que ainda está em disputa, inclusive o Campeonato Paulista, né, Raquel? E tem ouvinte aqui que está reclamando, que está achando ruim que o Palmeiras não está dando o que ele achava que ia dar. O Carlos Antônio de Cuiabá está aqui mandando mensagem pra gente. Ele cita também a questão aí do Flu, mas vamos ouvir aqui o Dá uma geral. Eu critiquei o Fluminense, que não jogou nada contra o Flamengo, torcendo pro Fluminense virar o jogo, mas o meu Palmeiras fez pior. Rabiscou, e quem fez a letra certa foi o Corinthians. Perdemos dentro de casa, tá de brincadeira, haja ouvido pra aguentar daqui 2 semanas. Bom dia aí, Rádio Cenário. Carlos Palmeirense de Cuiabá, Mato Grosso. Temos que virar esse jogo lá. Tô achando que o problema é o Carlos. O que ele torce dá errado. É verdade. Obrigada, Carlos. Olha só, quem diria, hein, Pedro Pince, o Corinthians saindo lá do Allianz Parque com uma vitória, encaminhando muito bem, mais um que pode frustrar um feito do rival. E eu acreditava que o Palmeiras fosse conseguir um bom resultado no Allianz Parque. Não foi o que aconteceu, não. Embora o Palmeiras tenha tido mais a bola, tenha tido mais oportunidades, mas o Corinthians foi mais efetivo, e o Yuri Alberto mais uma vez sendo decisivo, fazendo um gol numa final de campeonato, né, contra o rival fora de casa. E o Corinthians, da nossa querida Rita Zumba, vai Corinthians, tem aí a possibilidade de realmente buscar esse campeonato paulista, o que não parecia que seria possível em determinada altura, né? É verdade. Estou esperando aqui o Vai Corinthians da Rita Zumba, até agora não aconteceu. Ainda não. Logo vai aparecer aqui nos grupos de Zap o Vai Corinthians da Rita Zumba. E coisas de campeonato, coisas do calendário brasileiro, né? O primeiro jogo do Campeonato Paulista, Raquel, agora, né? Foi agora, um domingo, né? Então, para manter o clima, né? Podia, assim, ser na próxima quarta, no próximo domingo, mas por conta da data FIFA, que vai ser nosso próximo assunto. Agora, o segundo jogo lá no Itaquerão, só no dia 27 de março. Eita! É muito tempo, né? 2 dias antes do início do Campeonato Brasileiro. Isso vai ser uma complicação. Pois é. Está marcado Palmeiras e Botafogo, que é o primeiro jogo, para o dia 29. Então isso vai ser uma complicação de calendário aí, que vai ter que ser resolvida mais para frente. É verdade. Então vamos ver o que a CBF vai fazer para resolver esse imbróglio aí dos campeonatos estaduais e do Campeonato Brasileiro. Bom, abrimos aqui para falar de Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias em Brasília, na próxima quinta-feira. Você vai lá pro Mané Garrincha, Raquel, para ver o Brasil e Colômbia? Vou nada. Os meninos até queriam ir, viu, Adriano? Mas 9h45, sem condições, não vai dar não. Além de caro, né? Muito tarde, para mim não vai dar. Então a seleção brasileira, que não vai contar com Neymar, foi cortado, né, Pedro Pince, da seleção, tem a oportunidade tem a oportunidade de dar um passo importante aí nas eliminatórias. Na verdade, eu acho que esse é o combo de partidas, né, juntando com a Argentina na terça-feira, que é o mais difícil que o Brasil tem no caminho, jogando com a Colômbia em casa, depois na terça com a Argentina em Buenos Aires. Vamos ver o que vai acontecer aí. A Colômbia tem um bom time, não vem para se fechar completamente, então acho que vai ser um jogo aberto, né? E o Brasil, não sei não o que pode acontecer aí. Acho que a Colômbia tem condição de endurecer o jogo e complicar a situação da seleção brasileira, sabia?
É um jogo difícil. E a Colômbia volta para o Mané Garrincha. Eu lembro que na Copa de 2014 os colombianos lotaram o Mané Garrincha porque a Colômbia jogou aqui no Mané Garrincha na Copa de 2014. A Colômbia que chegou longe naquela Copa, né? Chegou aí nas quartas de final, parando exatamente diante da seleção brasileira. Então, Brasil e Colômbia, 9h45, Raquel? É esse horário mesmo? É tarde pra caramba, né? Poxa, mas como é que faz aí pro torcedor, né, que vai no estádio, né, num jogo 9h45, quem tem que bater? Quem manda é a televisão, quem tá mandando é a TV. O jogo da seleção brasileira. A Globo vai botar o jogo depois da novela. Tem que ter mania de você primeiro. Que é isso? Quem vai assistir lá, chega em casa de madrugada, 2 da manhã, 1h30 da manhã, muito ruim. Vai bater ponto no dia seguinte. Exatamente. Isso. Bom, agora, gente, estamos aqui já caminhando aqui pro final, né? Vamos falar aqui da Supercopa Feminina de futebol. Olha que interessante, depois de 28 anos, o São Paulo, né, conquista aí um título, esse título da Supercopa Feminina, batendo o favoritíssimo Corinthians nos pênaltis na final, Raquel. É verdade, olha que elas não ficaram felizes não, o pessoal que tava torcendo aí pras brabas, suas brabas, elas são sempre favoritas aí, né? Não deu. Foram as brabas contra as soberanas, né? Aí. A torcida do São Paulo. Jogo com torcida única, só tinha torcida do São Paulo. Um público que até foi muito menos do que se esperava. Deu 9.000 pessoas só no estádio, mas o São Paulo acabou ganhando nos pênaltis, né? Fez um gol no final do jogo que acabou anulado, mas conquistou o campeonato nos pênaltis, né? E o Corinthians acabou perdendo, o que num ambiente doméstico nacional é bastante raro de acontecer. A gente está acostumado aqui a falar sempre do Corinthians ganhando, e dessa vez o São Paulo conseguiu se sobrepor. É isso, eu acho legal aí esses apelidos, né, das equipes, tem muito no futebol feminino. No masculino, não, né, só assim, quando o time tem uma fase boa, né. É verdade. Por exemplo, a máquina tricolor. Sim. Lá na 75, 76 e tal. Aí. Isso. O Botafogo tinha Celefogo. Celefogo, isso. Celefogo. Faz tempo isso, hein? Mas se a máquina tricolor tivesse sido a semana passada, né? A leve canelada, né? Levou de volta. Expressinho da vitória do Vasco aqui da Raquel, que faz mais tempo ainda. 48, até esqueci. 48. Isso aí. Então, é isso aí. Então, agora no futebol feminino, realmente aí tem os apelidos fixos, legais, né? São legais, brabas, soberanas, por aí vai. Para fechar aqui, título brasileiro mais uma vez no tênis. João Fonseca foi campeão no Challenger de Phoenix, no Arizona. Isso. Num jogo complicadíssimo, assim, porque foi 2-0, mas com dois tie-breaks, né, Pedro? Dois tie-breaks, o Bublik, Alexander Bublik, né, que é o Kazakh, jogador do Cazaquistão, complicou o jogo, provocou, sacou por baixo para tentar dar uma desestabilizada lá no João, mas ele conseguiu segurar o mental e buscou mais um campeonato, né? Embora a gente tenha que dizer que os torneios Challenger, eles têm um nível técnico um pouco inferior, né? Ele acabou sendo eliminado mais precocemente do ATP de Indian Wells e optou por ir a Phoenix para se preparar pro ATP de Miami. E acabou sendo uma ótima decisão e buscou mais um campeonato, terceiro campeonato dele no ano, e crescendo aí, já está na posição 60 do ranking, e o céu é o limite para esse rapaz. É verdade. Muito legal, ele merece, joga bem demais. E interessante, Raquel, que os críticos de plantão, logo que ele foi eliminado na segunda rodada, alguns disseram, é fogo de palha, João Fonseca e tal, tá vendo? O pessoal fala demais e tudo mais, só que o cara que eliminou o João Fonseca em Indian Wells se sagrou ontem campeão em Indian Wells. Exatamente. O Jack Draper. E na verdade é a segunda vez que isso acontece, porque quando ele saiu do Rio Open na primeira rodada com o francês Alexandre Miller, o Miller foi à final contra o Sebastian Baez, não ganhou, mas acabou chegando na final, e o Draper acabou campeão em Indian Wells, né? É verdade. Então tá aí João Fonseca, mais uma vez brilhando e com boas perspectivas agora para o Master de Miami, que começa depois de amanhã, quarta-feira, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Pedro Pince, é isso. Muito obrigado aí pela sua participação.
bom dia para você e até sexta-feira. Tem aquele destaquezinho de 30 segundos? Vamos lá. Voltando a falar de atividade legislativa, essa semana a gente tem a apresentação e a votação do relatório final da CPI da manipulação de jogos, na terça e na quarta, e provavelmente a gente vai falar sobre esse assunto aqui na sexta-feira. Perfeitamente. Tá, era isso. Um abraço a você, Adriano, muito obrigado. Raquel, um abraço, sempre prazer falar com você, e uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Um abraço e até sexta. Valeu. Legal. Agenda do Senado. Vamos conversar agora com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado. Guerzoni, antes uma pergunta para você. Conhece Aracaju, Guerzoni? Não, infelizmente não fui a Aracaju ainda. Está nos meus planos. Pronto, tá aí, ó. Eu e você estamos aí na mesma. Queremos conhecer Aracaju. Também está no meu plano. Vamos combinar. Vamos combinar. Guerzoni, enquanto o pessoal não deixa aqui a gente tirar folga, vamos falar da agenda do Senado aqui para essa semana. O que nós temos aí de destaques? Pois é, nós temos algumas atividades no plenário, né? O Senado, desde a semana passada, já está aí com funcionamento normal, né? A gente tem, inclusive, uma sessão solene aí para comemorar os 40 anos de redemocratização do país, com homenagem aí ao ex-presidente Sarney, né? O dia 15 de março agora completou 40 anos que o então vice-presidente José Sarney assumiu como vice-presidente e como presidente em exercício em razão da doença do presidente eleito Tancredo Neves. E então o Senado tem uma sessão solene comemorando esse marco. A gente tem pautas aí no plenário, né? Acho que merece destaque o projeto de lei complementar 192, que é um projeto de lei que trata de inelegibilidade. Ele é um projeto bastante polêmico, ele já foi aprovado na Câmara, né? Está agora no Senado. Ele promove alguns ajustes na chamada lei da ficha limpa. Existem várias opiniões sobre o projeto, né? Críticas argumentando que o projeto descaracteriza a lei da ficha limpa, e os defensores do projeto que ele, na verdade, corta alguns exageros que havia originalmente no projeto do ficha limpa, que tem levado a penas de inelegibilidade quase perpétuas, dependendo da situação do candidato, né? Esse projeto já esteve na pauta várias vezes, e o fato dele não ser votado mostra aí a polêmica que existe em torno do projeto, né? O senador Weverton, que é o relator, já apresentou há bastante tempo o seu relatório. Então esse projeto deve gerar aí alguma discussão, alguma polêmica, né? Vamos ver se ele vai conseguir ser votado essa semana. Mas provavelmente o grande destaque da semana ainda vai ser a polêmica em torno do orçamento. A gente tinha uma previsão original de que o orçamento seria votado agora na quarta-feira na Comissão Mista de Orçamento, e na quinta no plenário, né? O orçamento já está aí bastante atrasado. Teve de fazer uma série de ajustes. Hoje, inclusive, foi publicada a resolução do Congresso que trata das emendas parlamentares, né? Resultado do acordo entre o Executivo e o Legislativo com o Supremo Tribunal Federal. Mas ainda há alguns ajustes aí sendo feitos, né? Não só em razão da aprovação da publicação dessa resolução. A gente tem um atraso grande na composição das comissões da Câmara, né? Só essa semana que as comissões da Câmara devem ser instaladas, se não houver mais algum contratempo. Então há uma expectativa se esse cronograma vai poder ser seguido, né? A gente teve aí no fim de semana algumas notícias desencontradas. A CMO falou que seria impossível votar o orçamento essa semana, depois voltou atrás, mantendo o cronograma. Então há uma grande expectativa sobre essa votação, principalmente que na semana que vem, tanto o presidente Davi Alcolumbre quanto o presidente Hugo Motta não estarão no Brasil, né? Eles vão acompanhar o presidente Lula na viagem ao Japão. Então as articulações
ficam mais difíceis, né, com a ausência dos dois presidentes. Então, se não for votado essa semana, a expectativa é que só possa ser votado aí a partir da primeira semana de abril, né? E há uma pressão grande, principalmente do Executivo, para a votação do orçamento, né? Os servidores executivos estão aí ansiosos, né, com essa votação, já que o reajuste dos servidores, né, já objeto de uma medida provisória em tramitação, só pode ser votado a partir da votação do orçamento. Então a gente deve ter a ênfase política grande essa semana na questão orçamentária, né? Se o orçamento vai conseguir ser votado essa semana, tanto na comissão mista quanto no plenário, ou se vamos ter que deixar essa votação ainda para daqui a 2 semanas. Vamos aguardar aí as negociações. Gilberto Guerzoni, muito obrigado aqui pela sua participação. Boa semana para você. Tá, obrigado.